Olá, eu sou Marcelo Campos, auditor fiscal do trabalho, lotado atualmente na Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Análogo de Escravo da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Venho inicialmente neste evento saudar os seus organizadores, a ANAMATRA e a ENAMATRA, e também a todas as demais instituições do Estado e da sociedade civil que participam das discussões tão importantes que estão sendo aqui levadas. Trago a mensagem de que até 1995, infelizmente, não havia no Estado brasileiro e na nossa sociedade uma política com vistas a erradicar o trabalho escravo, sequer de enfrentá-lo, apesar do crime estar previsto no artigo 149 do Código Penal desde a década de 40 do século passado. As razões para isso são imensas, muitas, e não cabem nesse rápido vídeo que fazemos. De toda forma, 1995 foi um marco para todas as instituições do Estado brasileiro que lidam com o tema, especialmente aquelas do mundo do trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. E também um marco para as instituições da sociedade civil, especialmente a Comissão Pastoral da Terra, porque ali, em 1995, começou todo um processo que fazemos 25 anos atualmente e que levou a que, na realidade, produzíssemos um conceito moderno sobre o que é escravidão contemporânea. Por que um conceito moderno? Porque até então o conceito existente se baseava, para a caracterização do crime, na presença da supressão da liberdade de ir e vir da vítima, algo que se demonstrava absolutamente anacrônico e inadequado. Na realidade, o novo conceito forjado pela atuação no cotidiano dessas instituições a que me referi vai produzir um conceito de uma forma intensa e rápida, baseado não na supressão da liberdade de ir e vir da vítima, mas na supressão da dignidade do trabalhador, na supressão dos direitos garantidos por convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, pela Constituição Federal de 88 e pelo conjunto dos dispositivos da legislação laboral, que garantem a todo e qualquer cidadão brasileiro o acesso a direitos laborais que, se garantidos, garantem a dignidade do ser humano, do trabalhador. O que se demonstrou para nós nas nossas fiscalizações, na fiscalização de denúncias que concretamente apontavam trabalho escravo, é que as vítimas do trabalho escravo contemporâneo tinham não a liberdade de ir e vir suprimida, na maioria dos casos. Pode ser que em algum outro caso aparecesse essa característica, mas na sua maioria o que estava sendo suprimido das vítimas era o acesso aos direitos constitucionais garantidos. E se um trabalhador contemporâneo, qualquer que seja ele, do meio urbano ou rural, tem suprimido o conjunto dos seus direitos laborais, desde a formalização até aqueles relacionados à saúde e à segurança, então nós estamos diante de um trabalhador que é vítima de uma das hipóteses do trabalho escravo contemporâneo. Este enfrentamento irá produzir, a partir de 1995, a formatação de um conceito moderno e também a produção de uma ampla jurisprudência. Jurisprudência essa especialmente da Justiça do Trabalho, porque como o processo de interiorização do combate ao trabalho escravo contou inicialmente com a Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e esses casos eram levados à Justiça do Trabalho, formou-se ao longo dos últimos anos importante e, vamos dizer assim, salutar jurisprudência. Jurisprudência essa que tem afirmado aquilo que tem dito o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de uma maneira geral, que a caracterização do trabalho escravo contemporâneo no Brasil se dá pela ausência da garantia da dignidade ao trabalhador, à vítima, pela ausência da garantia do conjunto dos direitos laborais. É isso que essas instituições têm feito e essa jurisprudência importante tem produzido também, ao mesmo tempo, importante doutrina sobre a contemporaneidade do trabalho escravo e sobre esses aspectos modernos a que me referi. Essa jurisprudência, produzida inicialmente pela Justiça do Trabalho, tem sido um motor a fazer com que a jurisprudência, no âmbito da Justiça Federal, no âmbito das condenações penais, também evolua.
De toda forma, nós entendemos pessoalmente de que o melhor local do enfrentamento e da punição dos modernos escravocratas se dá não pela supressão da liberdade dos criminosos, pela prisão eventual de um escravocrata moderno, mas sim pela imposição de multas pesadas com aspectos econômicos sobre o patrimônio dos modernos escravocratas. E isso é o que tem sido verificado na jurisprudência moderna produzida pela Justiça do Trabalho. Então, nossos parabéns a todos os parceiros e, de uma maneira muito especial, aos juízes do trabalho, aos modernos juízes do trabalho, que reconhecem que a característica nuclear do trabalho escravo contemporâneo é a supressão da dignidade do trabalhador.